No decorrer dessa semana surgiu uma informação vinda da Itália de que a Fiorentina teria condições de brecar a negociação do Pedro, né, com o Flamengo, né, a aquisição definitiva dos direitos do jogador por parte da equipe brasileira. Eu queria lembrar para vocês um conteúdo que eu publiquei aqui no canal, tá? Clicando aqui acima você vai poder acessar esse vídeo, tá? Tratando justamente dessa questão. Pedro, Thiago Maia, Pedro Rocha, jogadores emprestados ao Flamengo e a situação deles. Explicávamos à época já que o Pedro é um jogador que o Flamengo já tem tudo já acertado no contrato, forma de pagamento, parcelas semestrais, vai pagar parceladamente, 10 milhões de euros aproximadamente, para ficar em definitivo com o jogador. Até o salário do Pedro, caso ele de fato fique em definitivo do Flamengo, já está documentado. A grande questão é, o Flamengo precisa do dinheiro para contratar o Pedro. Esse é o problema. O Flamengo terá que arrumar essa grana, o Flamengo terá que conseguir esse dinheiro. A Fiorentina foi mal, né? Foi mal, porque ela fez uma opção, aliás, clicando aqui embaixo na descrição do vídeo, você lê um texto no meu blog, no All Sport, onde eu explico qual foi o jogador sérvio, jovem atacante, que a Fiorentina resolveu segurar, mantendo no seu elenco, liberando o Pedro por empréstimo para o Flamengo. E os números desse jogador até aquele momento da publicação, que foi agora, semana passada. Então a situação é muito clara, o Flamengo pagando, ele fica com o Pedro, ponto final. Pagando 10 milhões de euros, não é pagamento à vista, são parcelas semestrais, o Flamengo tem que pagar, é um parcelamento, né? E precisa, na virada do ano, quando vencer a primeira dessas parcelas, tem que fazer o primeiro pagamento. E aí entra uma questão que é muito importante, o peso desse jogo de quarta-feira entre Flamengo e São Paulo para as finanças do Flamengo. 54 milhões de reais é a premiação para aquele que conquistar o título da Copa do Brasil, né? Essa grana, ela não chega aos 10 milhões de euros pelo câmbio atual, mas ela não fica muito distante, né? Dá para chegar bem perto, só com essa premiação da Copa do Brasil. Ou seja, ganhando a Copa do Brasil, o Flamengo, em tese, teria aí uma quantia em dinheiro próxima daquilo que necessita para adquirir de vez o Pedro. Ou seja, tendo esse dinheiro, ele pode pagar a primeira parcela, eventualmente algumas outras contas, e dar uma bela oxigenada nas suas finanças. Porque se por acaso o Flamengo não ganhar nenhum título importante, ele terá obrigatoriamente que vender jogadores. A chance de não ter que vender jogadores passa por conquistas de Copa do Brasil e também de Libertadores, que tem premiações mais altas até do que o brasileiro, no caso a Copa do Brasil, para poder dar uma aliviada em contas que estão muito abaladas, como dos clubes do mundo inteiro, né? Não é só o Flamengo, times daqui do Brasil, por conta da pandemia. O Flamengo não tem mais receitas de bilheteria e todo o faturamento que um jogo de futebol traz também, né? O consumo dos torcedores, tudo mais, venda de produtos, tudo que está muito ligado ao jogo. E também não tem o sócio-torcedor do volume de antes. Houve uma queda de cerca de 40 mil sócios-torcedores, aproximadamente isso, do começo da pandemia para cá, tá? Atenção para o número que eu estou dando, 40 mil nesse período. Se você pegar o pico do Flamengo lá no ano passado, campeão da Libertadores e Brasileiro, quando chegou no maior número de sócios torcedores, esse número vai ser maior. Mas do começo da pandemia até a última parcial, digamos assim, agora, outubro, novembro, 40 mil sócios torcedores aproximadamente o Flamengo perdeu. Por quê? Pessoas com menos dinheiro, cortando despesas, né, evidentemente, e também por conta de um outro efeito da pandemia, que é não ter público no estádio. Então o torcedor que se interessava por ser sócio do Flamengo ou de qualquer outro clube, para poder ter acesso ao estádio, aos jogos e garantir seu ingresso, comprar por um preço melhor, isso deixou de ser interessante, porque ele não vai para o jogo. Então, por questões financeiras, não tendo dinheiro, por perder a grande vantagem, né, que o programa pode oferecer, as pessoas acabam cancelando o programa de sócio-torcedor. Então esse baque atingiu os clubes do mundo inteiro. Então, e o que está acontecendo? O dinheiro, parte do dinheiro que está oxigenando as finanças do clube, nesse caso, da venda do Renier para o Real Madrid, que é uma venda parcelada também. Então o Flamengo ainda recebendo dinheiro da venda do Renier para o Real Madrid. Esse dinheiro serviria para contratar jogadores não fosse a pandemia. Só que com a pandemia o Flamengo tem que cumprir outras despesas com essa grana, porque ele não arrecada com bilheteria, ele não arrecada com tudo aquilo que serve com o jogo de futebol no Maracanã, né, que continua dando despesa, ele está jogando lá, e ele também não arrecada tanto quanto antes em sócios torcedores. Então tudo isso gera um buraco financeiro, né? É um buraco financeiro que tem que ser coberto de alguma maneira e diminui a capacidade de investimento do clube. Alguns torcedores dizem, renova com o Diego Alves de qualquer jeito, ele vale,
Dá um jeito de comprar o Pedro. Eu concordo que tem que dar um jeito de contratar o Pedro. É uma oportunidade muito boa. Algum jeito tem que se encontrar, mas dentro de uma responsabilidade que é inerente digamos assim, àquele clube que quer ser bem gerido, organizado, equilibrado financeiramente. E esse é o propósito, esse é o objetivo do Flamengo. Você conversando com dirigentes do clube, pessoas da área de finanças, também de fora do Flamengo, existe uma estimativa que, assim, você ficou um ano na loucura, gastando mais do que você arrecada, para depois colocar a casa em ordem, 3 anos, 4 anos, cortando despesa até equilibrar tudo de novo. Então, a gestão do Flamengo, você pode até criticar uma série de coisas que lá acontecem, né? Existem motivos para críticas e a gente até faz essas críticas quando é o caso, mas com relação às finanças, os caras continuam segurando e controlando. O Flamengo até aumentou um pouco sua dívida no ano passado com investimentos feitos nos jogadores que contratou, mas também aumentou os seus ativos. Tá? Faça um raciocínio básico. Você aumentou a sua dívida porque você comprou um apartamento. Você está pagando esse apartamento. Ou seja, você tem uma dívida que você vai liquidar e você terá um bem. No caso do futebol, você tem uma dívida que você vai liquidar e você adquiriu um atleta que te dá retorno técnico, proporciona com isso um maior faturamento e que pode eventualmente ser negociado, gerando mais faturamento. E ele tem um valor de mercado, esse jogador. Ele está se valorizando. Então, você adquiriu um ativo. Tá? Então, o investimento aumenta a dívida. O problema, gente, da dívida no futebol, nas empresas, em tudo, isso é importante entender. Na vida individual de cada um, de uma pessoa, não é ter dívida, é ter dívidas que você não pode pagar. Existe, inclusive, no mercado, entre economistas, entre o pessoal da área financeira, uma discussão que é muito comum no mundo empresarial, né, no mundo corporativo, muito se fala nisso, capacidade de endividamento. Se você pode fazer uma dívida de um tamanho X, ok, problema nenhum. Você vai conseguir pagar essa dívida, qual? Nenhum problema. Está tudo em casa. Então, é importante você saber qual é a sua capacidade de endividamento. Né? Se você pode se endividar mais um pouco, consegue pagar, e quando você se endivida de uma maneira que você não consegue pagar. Então, esse é o problema. Então, para resumir a ópera, Pedro depende só do Flamengo ter o dinheiro. Vai ter que conseguir essa grana. E sem fazer loucuras. Talvez tenha que vender algum jogador para poder contratar o centroavante. E a questão dos campeonatos, das competições que o Flamengo disputa. Copa do Brasil é muito importante porque, se chegar ao título, vai colocar uma grana pesada dos cofres. Esse dinheiro vai aliviar e muito a situação do Flamengo. E se o Flamengo, que tem contas equilibradas, tem problemas derivados dessa pandemia e tudo mais, imagine outros clubes que têm contas desequilibradas quando essa bomba for estourando mais adiante, né, com o buraco financeiro provocado no futebol e na economia no todo, em vários segmentos, na maioria deles, por conta da pandemia do novo coronavírus. É um cenário bem delicado e é importante o torcedor entender. Muitas vezes, quando o jogador, como é o caso do Diego Alves, há um impasse na renovação de contrato, o jogador, ele ou qualquer outro, de repente, digamos, pede um aumento X%, e num momento como esse, e o clube não quer dar, antes de criticar o dirigente, a gente tem que tentar entender qual é a realidade financeira do clube. Porque por conta de muitas vezes renovações de contrato feitas acima da capacidade de investimento do clube, eu falei de capacidade de endividamento, capacidade de investimento também, você tem lá na frente uma bomba relógio que vai estourar. Aumenta 40% um, 30% outro, 25% outro, 50% mais outro, a sua folha salarial vai chegar num patamar que a folha do Flamengo é altíssima e já foi desenhada num cenário pré-pandemia. E a pandemia chega detonando tudo. E cabe ao torcedor compreender isso. É muito fácil falar, vai lá, contrata, dá o jeito, a torcida paga. Isso é balela. Não funciona assim. E o torcedor precisa ser inteligente, ser astuto, para também não acreditar em qualquer conversa, qualquer história que apareça por aí. Seja aqui no Brasil, até dessas que vêm lá de fora. Saudações.